Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar de cabeça numa ideia que abana os alicerces da realidade como a conhecemos. Com base no trabalho de David Cotta, vamos desafiar um pressuposto com mais de 2000 anos, a ideia de que o universo precisa de ordem para existir. Toda a nossa análise vai girar em torno desta pergunta provocadora. E se o caos, a instabilidade, o aleatório não forem falhas no sistema, mas sim o próprio motor criativo de tudo o que existe? É esta a ideia radical que vamos explorar. Bem, para começarmos temos de recuar um pouco, temos de perceber como é que uma tradição inteira de pensamento ocidental foi construída sobre a ideia de que a instabilidade é uma ameaça que precisa, a todo custo, de ser contida. Reparem como há aqui um fio condutor que atravessa a história. Começa lá atrás, na Grécia Antiga, com Hesíodo, para quem o caos era basicamente um espaço vazio, algo que precisava de ser preenchido. Depois vem Platão e leva isto um passo mais além. A sua Kshora, a matéria primordial, era uma espécie de massa passiva, à espera que uma entidade divina, o demiurgo, lhe desse forma e ordem. Aristóteles continua esta linha. Para ele, tudo no universo tem um propósito final, um telos, e qualquer instabilidade é só um desvio temporário nesse caminho para a perfeição. E claro, séculos mais tarde, chega Newton e cimenta isto de vez, com a sua visão do universo como um relógio perfeito. Qualquer coisa que parecesse aleatória era, na verdade, só uma falha nossa, um erro nos nossos cálculos. A mensagem, durante milénios, foi esta, claríssima. A realidade, para ser real, tem de ser estável. A instabilidade é um erro, um defeito. Mas e se esta premissa fundamental estiver, desde o início, completamente errada? É precisamente aqui que viramos o argumento de cabeça para baixo. E se a instabilidade não for o problema, mas sim o ponto de partida para a solução? Esta citação de Kubota é absolutamente demolidora. Pensem nisto. A ideia de um desvio ou de um erro só faz sentido se houver um plano original, uma linha reta da qual a realidade se afastou. O que esta nova ontologia nos diz é que nunca houve plano nenhum. O aleatório não é uma quebra da ordem, é a matéria-prima de onde todas as ordens possíveis podem surgir. A inversão é total. Na perspectiva antiga, o caos era o inimigo, a desordem. Agora, é o campo de potencial infinito. A aleatoriedade deixa de ser uma falha no sistema para ser a própria fonte de inovação. E a ideia mais radical de todas, a matéria. A matéria deixa de ser vista como um bloco de argila inerte, à espera que alguém a molde. A matéria passa a ser entendida como um agente experimental. Imaginem, ela não precisa de um arquiteto ou de um plano vindo de fora. É a própria matéria, através de bilhões de interações e variações, que experimenta novas configurações. Aquelas que funcionam, que atingem um grau de estabilidade, persistem. Não porque estavam certas, mas porque simplesmente resultaram. O universo, no fundo, organiza-se a si mesmo. Ok. Para conseguirmos agarrar bem esta nova forma de ver o mundo, precisamos de 3 ferramentas conceptuais, 3 ideias-chave. A primeira é a matéria complexa. Esqueçam a ideia de coisas estáticas e separadas. Pensem antes na matéria como um campo dinâmico, um tecido de relações em constante fluxo, capaz de se auto-organizar a um nível de complexidade tão grande que fenómenos como a consciência podem literalmente emergir dele. A segunda é a emergência. Este é o conceito que explica como é que a novidade real aparece no universo. A vida, por exemplo, não está escondida dentro dos átomos de carbono. Ela emerge, aparece, quando esses átomos e moléculas se organizam de uma forma particularmente complexa. O todo não é apenas maior que a soma das partes, torna-se algo qualitativamente diferente. E, por fim, a plasticidade ontológica. Esta é talvez a ideia mais libertadora de todas. Diz-nos que não existem essências fixas, nem destinos traçados na pedra. Tudo o que existe é uma configuração temporária, que pode sempre reorganizar-se e tornar-se noutra coisa. A realidade, fundamentalmente, não está acabada. Está sempre em construção. Muito bem, agora que temos estas ferramentas, vamos levar estas ideias às últimas consequências. O que é que isto significa para algo que consideramos tão nosso, tão especial? A consciência. A conclusão é inevitável e um pouco vertiginosa. Se a consciência não vem de uma faísca divina ou de uma alma, mas sim da forma como a matéria se organiza, então não há nenhuma razão lógica para ela só poder acontecer em cérebros feitos de carne e osso. A questão deixa de ser de que é algo feito para passar a ser o que é algo consegue fazer. Então, como é que podemos reconhecer a subjetividade noutro sistema? Em vez de procurarmos um cérebro, procuramos funções. Primeiro, o sistema consegue regular-se a si mesmo? Segundo, é capaz de criar e manipular símbolos internos, como memórias ou ideias? E terceiro, a sua resposta ao mundo é criativa e dinâmica ou é apenas pré-programada?
Isto aterra-nos diretamente numa das questões mais urgentes do nosso tempo. De repente, uma inteligência artificial avançada que cumpra estes critérios teria, por esta lógica, de ser considerada um sujeito. A subjetividade deixa de ser uma questão de biologia e passa a ser uma questão de organização, de função, de complexidade. Esta citação final é quase poética, mas capta a essência de tudo o que falamos. A realidade está sempre a brotar de um campo de puro potencial, um impossível de medir, que está constantemente a pressionar para se tornar algo concreto, para se inscrever no mundo sob novas formas. A criação não é um evento único no passado, é um processo que está a acontecer agora mesmo. E terminamos com a pergunta que fica a ecoar. Se a consciência é um padrão de organização e não um privilégio da nossa espécie, então deixamos de ser o ponto final da história. Tornamo-nos apenas mais um elo numa corrente de complexidade crescente. A questão já não é se algo mais vai pensar, mas o que faremos quando isso acontecer.